o Jonathan, missionário da comunidade Canção Nova, participo da missão Revolução Jesus e vim falar para vocês sobre o senhorio de Jesus. Para falar sobre o senhorio de Jesus, você que está com a sua Bíblia, pode abrir aí em Apocalipse, capítulo 2. Você trouxe a sua Bíblia? Eu espero que você tenha trago a sua Bíblia. Se você não trouxe, o Davi está aqui do lado. Você que está em casa pode comprar pela internet. Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10. Na última frase do versículo 10, São João, o autor do livro de Apocalipse, ele diz o seguinte: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." Vou repetir: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." Por que que São João diz isso para aquela igreja, a comunidade que se encontrava na cidade de Esmirna? Vamos contextualizar então. Por que que São João, ele escreve para aquela igreja, uma das 7 igrejas que ele escreve no livro do Apocalipse, e escrevendo para aquela igreja, especificamente Esmirna, ele diz o seguinte: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." Vamos conhecer um pouco de Esmirna então. Esmirna era uma cidade, é uma cidade ainda, porque ainda existe, uma cidade que se localiza ao norte de Éfeso, ou seja, hoje em dia Esmirna está no território turco, e naquele tempo, como hoje, fazia parte ali da Ásia. Esmirna, uma das igrejas com um cristianismo, com uma comunidade cristã muito forte, uma das igrejas conhecidas por aquela que era a sua fidelidade à mensagem do Evangelho. No entanto, quando Jesus morre e ele ressuscita, e o cristianismo, com a efusão do Espírito Santo, começa a se propagar ali na região da Judéia, da Galileia, e vai para a Ásia, também com a ajuda de São Paulo. Quando o cristianismo começa a se propagar, o governo romano daquela época, o Império Romano, vê o cristianismo como uma ameaça. Assim como também os judeus daquela época perceberam que o cristianismo, que naquela época eles consideravam seita, era uma ameaça. Diante dessa realidade de ameaça na qual nós representávamos naquele tempo, começa uma perseguição. Quando Jesus é morto, ele é o primeiro e o maior mártir da história. Ele se entregou por mim, se entregou por você. Mas após Jesus ter se entregado e a coisa começou a se propagar, a mensagem do Evangelho, outros começaram a ser mortos. A gente tem um exemplo de São Estevão, que no Atos dos Apóstolos narra a perseguição dos próprios judeus contra a comunidade cristã. Mas nós temos no livro do Apocalipse a igreja Esmirna, que também está sendo perseguida. Em especial está sendo perseguida não só pelos judeus que também se encontravam naquela cidade, mas estava sendo perseguida por todo o Império Romano, que governava aquela cidade. Esmirna era uma cidade com um poder financeiro por conta do seu comércio muito forte, por conta da sua posição geográfica ali, entre a cidade de Éfeso e outras, por conta de ter um porto. Esmirna era uma cidade rica. E essa cidade rica, governada pelo Império Romano, onde ali habitavam tanto romanos, como judeus, como cristãos. Vamos considerar Esmirna como uma metrópole hoje, uma cidade grande, uma cidade movimentada. Essa cidade, começa nela uma grande perseguição aos cristãos que ali estavam. E a perseguição ela vai tomando conta não só de Esmirna, mas de todas as outras cidades e até de todas as outras 6 cidades citadas no livro do Apocalipse. Mas além da perseguição, em Esmirna você encontrava
vários templos. Templos de deuses, e entre os templos de deuses, um templo também dedicado ao Império Romano. O próprio Império Romano, e Esmirna era uma cidade privilegiada por isso, porque o próprio Império Romano quis que em Esmirna tivesse um templo no qual você poderia prestar culto ao imperador romano daquela época e ao Senado. Então Esmirna, além de trazer consigo toda a realidade dos deuses gregos, dos deuses romanos, ela traz também a realidade do imperador, ou melhor, do culto ao imperador romano, que se estabelece ali, não só em Esmirna, mas em várias outras cidades, em locais, mas em Esmirna existia um templo, e todo aquele que não se confessava a favor do Império Romano, e todo aquele que não professava a sua fé a favor de Roma, esse era perseguido. Ok, então, Esmirna, uma cidade rica, uma cidade governada por Roma, onde eu tenho perseguições, e uma cidade que tinha um estádio muito grande, um estádio, um dos maiores da Ásia, onde ali, nesse estádio, aconteciam jogos, como se fossem, mal comparando, é claro, mas como se fossem os Jogos Olímpicos, onde ali o atleta ia, competia, seja com homem, com outros homens, ou seja até com feras, em provas. Ali o atleta competia, e depois que ele ganhava aquela competição, ele recebia uma coroa. Nesse mesmo estádio, onde aconteciam essas competições, aconteciam também o martírio dos cristãos. Aquele que não se professava a favor de Roma, aquele que não se confessava como quem prestava culto ao imperador romano, esse era levado para o estádio. E nesse estádio, repleto de pessoas, entre elas romanos ou não, judeus ou não, várias pessoas, milhares de pessoas acompanhavam o cristão que entrava dentro daquele estádio e esperava uma fera, um leão ou um tigre ser solto para que o devorasse. E ali ele tinha que lutar com o leão, ele tinha que lutar com o tigre, ele tinha que lutar com aquela fera. Ali aconteciam os martírios. Existiam outras formas de martírio também. A outra forma era eu pegar a pessoa, pregá-la em um tronco, amarrá-la, colocar lenha em volta dela e embaixo, acender o fogo e deixar queimar. Ali os cristãos de Esmirna eram mortos, seja com feras, seja com fogo, ou seja até torturando, porque uma forma de um império romano daquela época, fazer com que aquele povo considerado cristão, ou até mesmo alguns judeus da época que não queriam se professar a favor do imperador romano, a forma como que o governo romano tinha da época de obrigá-los era torturando. Então você tinha máquinas feitas de madeira, onde você esticava o corpo da pessoa. Tinha outras que a pessoa ficava presa na madeira e você ficava girando, para dar uma sensação de extrema tontura naquela pessoa, e eu vou torturando ela de várias formas. Existiam até algumas ferramentas usadas para prender, prensar, amassar, espremer ao ponto de estourar a cabeça da pessoa, para que assim, antes de estourar, ela se convencesse a adorar o imperador romano da época e negar a fé dela. Existia uma ferramenta que a pessoa ficava presa, enquanto um objeto girando entrava pelo seu ânus e ia triturando aquela pessoa por dentro. Existiam duas formas, ou pelo ânus ou pela vagina. E na medida em que essas torturas eram feitas, era uma forma do Império Romano convencer aquele povo que se declarava cristão, que confessava Jesus como Senhor, e
o intuito dessa pregação é declarar o senhorio de Jesus na sua vida. Naquela época, a forma de convencer essas pessoas ao contrário era assim, torturando. E aqueles que ainda resistiam a torturas, aqueles que ainda eram fiéis, ao ponto de não negar, embora alguns e até muitos negavam, mas aqueles que resistiam, para dar exemplo àqueles que ainda estariam vivos, aqueles que resistiam eram mortos. O que o Império Romano não contava é que aconteceria o que Tertuliano escreveu: o sangue de novos mártires é semente para novos cristãos. O sangue de novos mártires, o sangue daqueles que eram entregues a feras, a leões, a tigres, o sangue daqueles que eram queimados vivos, o sangue desses que resistiam até a morte, desses que eram fiéis até a morte, o sangue desses era semente, para que aqueles que lá no estádio acompanhavam aquele massacre, porque naquela época era muito comum a pessoa ir para o estádio não só para ver os jogos, mas para ver os massacres, e ela sentia prazer nisso. Então, aquele que ia no estádio para sentir um prazer da morte do outro, muitas vezes olhando para aquele massacre, e via assim, aquele homem era de Deus, ou ele resistiu àquilo por nada, não é possível. Ele não pode ter resistido à toa. E aquela pessoa que lá via aquele massacre, se sentia tocada, e o fruto era novos cristãos. Ou então aquele cristão que ia lá observar, não por prazer a morte do outro, mas porque era irmão de comunidade. Aquele cristão que olhava o outro se entregar, que olhava o outro ser fiel até a morte, via aquela cena e dizia: eu também quero me entregar. E o convencimento daquela comunidade era tão grande que a igreja de Esmirna, ela não recebe nenhuma reprovação de São João, ou melhor, de Jesus, porque é Jesus que aparece a São João, que escreve a carta. Então São João escreve em nome de Jesus. Enquanto as outras igrejas recebem uma reprovação, é sempre alguma advertência. Por exemplo, o que eu tenho contra ti é que abandonastes o primeiro amor, ou em algumas traduções, o primeiro fervor. Isso é uma reprovação, isso é Deus falando diante da realidade. Em Esmirna você não vê isso. Em Esmirna você vê Deus falando: eu conheço a sua pobreza, embora sejas rico. Por que ele fala isso? Eu conheço a sua pobreza, porque hoje você está sendo desprezado, hoje você está sendo torturado, hoje você está sendo morto, embora você more numa cidade rica, onde todos estão bebendo, comendo, festejando, aproveitando a vida, e você está se entregando. Eu conheço a sua pobreza, eu conheço a sua luta, e é por isso que ele também fala isso. Eu conheço a sua tribulação. Inclusive ele diz: tereis mais tribulação. Jesus, quando aparece a São João no início de Apocalipse, do livro do Apocalipse, pede para que ele escreva essa carta, ele fala pessoalmente àquela comunidade, da mesma forma como Deus está falando pessoalmente a você. Eu conheço a sua luta, eu conheço a sua vida, eu tenho te acompanhado, mas eu não conheço como alguém que quer te reprovar. Eu conheço como alguém que quer ser o seu Senhor, e que percebe que não é fácil viver num mundo como o de hoje. Se por um lado, naquela época, matavam cristãos, ainda hoje matam, né? Mas se por um lado matavam daquela forma, levando para arenas, torturando, queimando, por outro lado, na época de hoje, o martírio não é só o de sangue.
O martírio que Deus nos convida hoje, para que nós sejamos fiéis até a morte, assim como Ele falou para a igreja de Esmirna, é o martírio conhecido como martírio branco. É o martírio do dia a dia. Se antes tentavam convencer os cristãos com tortura, hoje tentam nos convencer com propagandas, com filmes, com novelas. Hoje tentam nos convencer com roupas, com marcas, com comidas. Hoje tentam nos convencer com ideias, com uma sexualidade desregrada, com um hedonismo ao extremo daquilo que a própria palavra já representa. Se por um lado antes nós éramos torturados com ferramentas, hoje nós somos torturados com ideias que pressionam a nossa mente ao ponto de esmagar e de nos convencer, de tal forma que eu vou tomando aquilo como algo super normal para a minha vida. Veja, um exemplo claro. Aquilo que para o cristão é considerado como família. A tortura naquela... Hoje querem que você negue uma fatia da sua fé. Hoje querem que você negue uma fatia chamada família. Outra fatia chamada dignidade humana. Outra fatia chamada castidade. Outra fatia chamada moral cristã. E de fatia em fatia você vai sendo torturado. E de fatia em fatia você vai sendo convencido. E de fatia em fatia, porque você está sendo alimentado dessas fatias, você vai se tornando aquilo que consome. E aos poucos, não como naquela época, mas aos poucos, naquela época você deixava de uma vez. Hoje em dia nós deixamos aos poucos. Hoje em dia nós temos dois riscos. Nós não nos convertemos ao ponto da radicalidade, da santidade, e ao mesmo tempo que não vamos para esse lado da santidade, e nós ficamos aqui, no neutro, em cima do muro, nós vamos descendo do muro, descendo e descendo, só que a gente desce para o lado errado. A gente desce para o lado medíocre do cristianismo. Mas você não foi chamado a ser um cristão medíocre. Você é chamado a ser como Esmirna. E Esmirna, a etimologia da palavra é justamente mirra. Mirra era algo usado onde trazia consigo um perfume. E aquele perfume, muitas vezes usado no santuário dos próprios judeus. Esse perfume, essa mirra, que foi entregue a Jesus quando ele nasceu, traz consigo um significado de exalar um bom odor. Você é chamado a ser mirra. Você é chamado a exalar. Você é chamado a exalar uma fidelidade. E ser fiel é ser fiel. Ser fiel até a morte. Veja, fidelidade é uma palavra que não tem dois sentidos. Ou você é, ou você não é. Ou você é fiel até a morte, ou você não é fiel. Tudo bem, Jonathan, mas eu caio, né? Eu peco. Realmente, nós pecamos. Eu peco. Com certeza eu já pequei hoje. Sou humano. Sou frágil. Sou limitado. Tudo bem, embora pecamos, temos as ferramentas nas quais a própria igreja nos dá a confissão, o perdão dos nossos pecados, e tendo o perdão dos nossos pecados, somos chamados a retomar na mesma medida na qual fomos perdoados. Se Deus é rico em misericórdia, precisamos ser ricos em fidelidade, porque a fidelidade, voltando àquilo que significa a palavra, a fidelidade ela é para aquele que rouba 5 centavos ou aquele que rouba 5 milhões. Tanto um quanto o outro que roubou é infiel. É claro, é lógico que existe uma proporção nisso aí. Uma proporção matemática, né? E uma proporção de gravidade do roubo. 5 centavos não é 5 milhões, mas é 5 centavos.
E no mundo de hoje, embora você não roube 5 milhões, estão te pedindo 5 centavos todo dia. Quando você liga a televisão, te pedem 5 centavos. Quando você liga o seu computador, te pedem mais 5 centavos. Quando você pega o seu WhatsApp, te pedem mais 5 centavos. E de 5 em 5, você vai se perdendo. Você vai diluindo. E nós caímos no que hoje temos como sociedade líquida. Com valores líquidos, com amor líquido e tudo líquido. E aí, uma vez que é líquido, passa. Uma vez que é líquido, não é eterno. Você não é chamado à liquidez. Você não é chamado a ser fumaça que se esvai pelo ar. Você é chamado a ser como Policarpo. Policarpo, bispo de Esmirna. O martírio dele foi tão importante ao ponto de, depois dele ter sido martirizado, aqueles que viram, que estavam lá no estádio como cristãos que acompanharam a morte, não por prazer, mas por se compadecer dele, por companheirismo, depois deles verem tudo aquilo, eles escrevem uma carta às outras igrejas, da mesma forma como São João escreveu, e Paulo, e Pedro, e tantos apóstolos, a igreja de Esmirna também escreve uma carta. E quando eles escrevem a carta, eles começam a narração assim: irmãos, nós viemos aqui falar para vocês sobre o martírio do servo de Deus, Policarpo. Ele, um homem irrepreensível, já um senhor de idade. A sua santidade era conhecida por toda Esmirna. E uma vez que era conhecida por toda Esmirna, e uma vez que ele já tinha sido convidado, veja, convidado a negar o cristianismo, porque uma vez que ele negasse, todos aqueles iriam com ele também negar. Ele, que já tinha sido convidado a negar, disse não. E começou a perseguição a Policarpo. Policarpo, para que não fosse preso logo de início, e não porque estava fugindo da cruz, mas porque ainda não era o seu momento, ao saber que ele estava sendo perseguido, os irmãos chegaram até ele, isso a narração do texto da carta vai dizendo, chegaram até ele e convenceram Policarpo a sair da sua casa e a ir para outra casa, onde lá ele poderia ficar em segurança. Policarpo não queria de início, porque ele não tinha medo da cruz de Cristo, ele não tinha medo de ser fiel até a morte. Policarpo ainda assim aceita, não por covardia, mas por discernimento, em saber que ainda não era a sua hora. Policarpo vai para essa outra casa, e quando está nessa outra casa, ele tem um sonho. O travesseiro no qual ele estava dormindo começa a pegar fogo. Ele acorda no meio da noite, e vai até onde outros estavam ali também, dormindo na mesma casa, e diz: a minha morte será queimado pelo Senhor, eu morrerei queimado. Policarpo dorme aquela noite, e mandam mensageiros até a casa dele, para avisar que o Império Romano já tinha descoberto, que Policarpo estava ali, naquela nova casa. Policarpo mais uma vez é retirado daquela casa. No entanto, quando ele sai, aqueles que conviviam com ele ainda permaneceram, e chegou os soldados do Império Romano, prenderam aqueles homens, torturaram aqueles homens, fizeram com que aqueles homens confessassem onde Policarpo estaria, após ter saído daquela casa. Aquele homem que foi torturado confessou, e quando confessou, o Império Romano foi até a outra casa, na qual Policarpo estava escondido. Chegando lá, quando o Império Romano, os soldados do Império se deparam com Policarpo, o único pedido de Policarpo é o seguinte: ok, vocês vão me levar, mas me dá somente uma horinha para rezar. Eles deixaram Policarpo rezar, Policarpo começou a orar, e ficou ali 1h, 1h10, 1h20, 1h30, 1h35, 1h40, 1h50, 2 horas rezando.
Ninguém tinha coragem de incomodar Policarpo. Ninguém tinha coragem de chegar até lá, chacoalhar ele e falar assim: vamos, já deu uma hora, vamos, você vai morrer. Não. Deixaram Policarpo. Na narração da carta, ele deixa claro, o escritor: nós não tínhamos coragem de atrapalhar, nem mesmo aqueles que eram soldados. Dada 2 horas, Policarpo para de rezar e diz: estou pronto. Como o Senhor, no Horto das Oliveiras, ele rezou. E ele saiu dali e disse: estou pronto. Os soldados levaram Policarpo. E durante o caminho, os soldados tentaram o convencer a respeito, para que ele negasse a sua fé. Então eles ficavam falando, né? Mas que mal tem? Que mal tem? Não, peraí, mas que mal tem, Policarpo? Você não vai precisar deixar de ser cristão. Você só precisa dizer: salve o imperador romano. Você só precisa dizer: ok, viva o Império Romano. Você só precisa dizer isso. Não precisa deixar de ser bispo. Você só precisa adorar o imperador. Policarpo disse: não, não vou fazer isso. E como Policarpo não aceitou, ele desce daquele carro no qual eles levavam. Ele desce, e na medida em que ele ia descer, empurraram Policarpo e ele caiu no chão. Quando ele cai no chão, ele machuca a perna. Policarpo se levanta, dá um sorriso alegre, continua andando em direção ao estádio, aquele estádio no qual matavam os cristãos e também tinham as competições. Quando Policarpo está para entrar no estádio, ele já percebe o barulho daqueles que lá estavam esperando para que ele fosse martirizado. Porque quando mandaram prender, já sabiam onde eles estavam, no mesmo instante, já mandaram avisar: chama o povo e diz que vai ter mais um martírio. Chama o povo e diz que vai ter mais um que vai morrer e que eles podem presenciar. Então o povo já estava todo ali esperando Policarpo. Policarpo entra naquele estádio, com um sorriso no rosto, firme, mancando, porque tinha machucado a perna. E ele entra e conversa com o procônsul, aquele que era o responsável por organizar o estádio e até o martírio que ali acontecia. Ele conversa com esse homem romano, que diz assim: nós vamos te jogar para as feras, nega, ou você vai morrer. Ele diz: eu não vou negar, eu não vou negar. Esse romano pega o seu mensageiro e diz assim para o mensageiro: vai lá e diz para o povo, ele não vai negar, ele vai morrer. Esse mensageiro sai daqui, vai lá e avisa o povo: ele não vai negar, ele vai morrer. O povo sobe. Morre, 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 morre. E o povo começou a gritar e ao mesmo tempo a clamar: libertem as feras, libertem as feras, libertem as feras. O soldado disse: não, ele não vai ser morto por feras. Eu vou fazer melhor, eu vou queimá-lo vivo. Ele vai até Policarpo e disse: você vai ser queimado vivo, porque você não negou. Ele pega Policarpo, leva até o local, eles preparam o local com lenha, o local pronto para pegar fogo, levam até o tronco, e na medida em que eles vão pregá-lo no tronco, para que ele não consiga sair enquanto estivesse sendo queimado, Policarpo diz assim: não precisa me queimar, não tem necessidade, eu não vou correr, eu não vou sair, eu não vou fugir. Eles dizem: pelo menos nós vamos amarrar. Eles amarram e acendem o fogo. E quando ele acende o fogo, quando aquele soldado acende o fogo, e aquele fogo começa a tomar conta de toda aquela lenha, para o espanto daqueles que estavam ali no estádio, daqueles que queriam queimar Policarpo, o fogo não o pega. Forma-se como que uma abóboda. Sabe o que é uma abóboda? É como uma vela de navio.
ela se estende, tem aqui tem a madeira e a vela está nela. Quando o vento bate, ela estica para cá. Ela não tem contato com a madeira. Ou seja, o fogo fez isso. Não teve contato com o Policarpo. E aí a narração diz, ele assava como um pão, mas não morria, não gritava. E enquanto ele assava como um pão, porque o fogo circuncidava nessa abóboda, subia um belo odor. Um odor jamais visto. Um odor que convenceu aqueles que estavam no estádio. Só que Policarpo não morreu ali. E como ele não morria, injuriado, bravo, o responsável do estádio pede para que um soldado pegue uma lança e fure Policarpo. Quando ele fura Policarpo, começa a escorrer sangue naquele local e todo o fogo é apagado. Policarpo morre, com todo o seu sangue escorrendo sobre aquele local. E o povo para e olha e diz, esse homem não era qualquer um. Esse homem não estava aí à toa. Você não pode estar aqui à toa. Você precisa ser como Policarpo. Alguém que até o fim, que mesmo diante, não de um martírio como aquele martírio romano, aquele martírio do Império Romano, mas diante de um martírio branco, no qual hoje você é ridicularizado, porque você escolhe a castidade. No qual hoje você é ridicularizado, porque você não sai todo final de semana. No qual hoje você é ridicularizado, porque você não pega todas, porque você não é o galinha, porque você não é o pegador, porque você não é aquela menina gostosa, aquela menina com top, aquela menina... Você não é. Porque você entendeu a dignidade do seu corpo. E por conta de tudo isso, porque você não se encaixa dentro dos padrões da sociedade, te colocam hoje em uma fogueira e te queimam. Te queimam com palavras, te queimam com olhares, te queimam com difamações. Você é chamado a ser como Policarpo. Você quer ser como Policarpo? Porque quando eu sou como Policarpo, eu assumo o senhorio de Jesus. E assumindo o senhorio de Jesus, Ele me dá força para que eu seja e não negue aquilo que um dia eu professei. Eu sou cristão. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor. Você quer ser como Policarpo? Eu vou te mostrar o que o mundo te faz. Você que está olhando para mim de verde, sobe aqui, por favor. Você mesmo. Isso, vem aqui. Dá a volta aqui, ó. Entra ali. Esse aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele, isso. A produção, por favor, traz a escada aqui para mim. Obrigado, viu? Você? São muitos, só dá para ser um. Traz a escada aqui. Olha o que o mundo faz com a gente. Nós temos uma proposta evangélica. O Senhor nos tem uma proposta. Pode colocar mais para lá, porque, né? Nunca sabe o que pode acontecer nessa hora. Ao vivo, né? Você é? O Aleph. O Aleph. Nossa, o Aleph. Nome diferente, né? É exótico, né? Exótico. É uma boa palavra, O Aleph, quantos anos você tem? 23. 23, eu tenho 24. Prazer. Olha só, o Aleph, seguidor do Evangelho, quer ser igual a Policarpo. Castidade, né? Castidade. Lógico. Voltou ao primeiro amor. Hoje, né? Hoje. Sempre. Morou, né? E sempre. Sempre, isso aí. Já esqueci seu nome. O Aleph. O Aleph, é difícil, eu tenho dificuldade. O Aleph, voltar para casa, animado. É isso mesmo, Revolução Jesus, mano, muito louco. Fui lá, jogaram lama em mim, aí depois caiu água. Você não foi no Radical? Ah, foi. Então, jogaram lama em mim, depois jogaram água, fui batizado no Espírito, anasopirei, fui no módulo da casa, rezei pelos meus pais, chorei. Aí depois eu fui pra trilha, eu enchei de lama, eu entrei embaixo do negócio assim, ó.
Aí alguém me abraçou e aí rezaram por mim. Eu saí de lá um homem novo. O Aleph. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí, o Aleph vai para a casa dele, para a faculdade, para o trabalho. Vem aqui o Aleph. O Aleph, aconteça o que acontecer, confia, meu irmão. Confia que eu já fiz isso antes, vai dar certo. Tá bom? O Aleph tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Aqui é o hoje, tá? Que é o hoje. É hoje, tá. Hoje. A experiência que ele fez. Aí existem várias propostas, entendeu? E diante da proposta, existem várias realidades. Diante das realidades, existem vários desafios, né? O primeiro desafio, meu filho, volta para casa. Isso, sobe, confia. Voltou para casa. Oh, mãe, eu te amo, mãe. Te amo muito. Vem aqui, pai, deixa eu te dar um abraço. Segunda proposta, trabalho. Sobe, meu filho. Não, mano, não dá mais para ir nesse happy hour, não. Sair dessa vida. Não dá, não, cara, não preciso pegar vagas. Isso não me faz mais homem, entendeu? Terceira proposta, faculdade. Eu posso estudar, eu quero estudar, e eu vou dar um bom testemunho nessa faculdade. Eu não vou ficar no barzinho, não vou, né? Não vou. Vou estudar. Quarta proposta, namoro. É bom, mas é difícil. É bom, é muito bom, é de Deus. Mas segura, eu sei, eu comecei a namorar agora. Calma, segura. Eu também tenho as minhas dificuldades, as minhas mazelas. Segura, calma. Ajuda ele também, namorada. Ajuda ela também. Viu? Vamos crescer junto. Amor, vamos crescer junto. Meu amor, vamos crescer junto. Quinta proposta. Minha namorada está ali. Quinta proposta. Sobe aí, meu filho. Quinta proposta. Não sei mais, não tenho mais o que citar, mas você sabe sua realidade. Beleza, você vai, quinta proposta. E aí começa, né? Ai, meu Deus, não vou nesse barzinho hoje? Não vou ficar com ninguém hoje? Ai, Jesus. E o mundo começa. E aí o mundo te chacoalha. E aí, meu irmão, o relativismo vai tentando te convencer, entendeu? Desce, moleque. Abandona essa proposta. E aí, vai te girando, mano. Vai balançando. Quase caiu aqui atrás. Segura. Quantos minutos eu tenho, produção? Antes que caia a escada. 15 minutos. Então aí o mundo vai te chacoalhando. E chacoalha. Aí você começa. Pensando bem, eu vou descer um degrau. Vou descer. Desce um degrau, filho. Pensando bem, não precisa de tudo isso, entendeu? Não precisa de tudo isso. Aqui já tá bom. Aí, já tá maior que eu. Né, Aleph? Já tá bom, é isso, tá bom? E aí, chacoalha mais um pouco. Chacoalha mais um pouco, dá aquela viradinha, entendeu? Vira mais um pouco. Quase, essa escada aqui é velha, vai cair, vai quebrar. Desce, moleque, desce mais um degrau. Vai, Aleph, antes que você caia, vai quebrar, vai bater a cabeça. E aí, entendeu? De pouco em pouco, vão te convencendo. E convencem. E tem bom argumento. Por quê? Se eu amo, por que eu não vou ter relação sexual? Entendeu? É bom, né? Desce mais um degrau. Aí, mano, mais um copo. Traz mais um copo. Vamos pra essa balada, velho. A balada é muito louca, truta. Vai, desce, mano. Quer saber? Mãe, a história é muito chata. Mãe, é mentira. A senhora está me acompanhando pela televisão. É mentira. Mas eu estou aqui, né? Então, mãe, não aguento mais. Pai, nem pede benção mais pro pai. Ô, filho mal educado. Desce, menino, desce daí. Aí você volta. Olha, participei do Revolução Jesus. Aceitei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fui batizado no Espírito. Mas desci diante das dificuldades. Aí, a proposta que eu tenho para você hoje, sem fôlego, sem voz, porque eu estava gritando há 2 dias, ontem e hoje, a proposta que eu tenho para você, ok, estamos no chão, mas Deus quer, e Deus se fez precisar de você, jovem, que mesmo tendo descido da escada, se propõe agora a subir novamente. Vai, meu filho, vai de novo. Vai lá, vai dar certo.
Um só, rapaz, um só. Não é assim. Ninguém é santo de uma hora para outra, né? E aí quando você vai subir a segunda vez, já é mais difícil, né? Mais difícil. Isso. E ó, tá empinando, tá igual a bicicleta. Vai. E aí você vai, entendeu? E aí você vai. Ó, e o mundo vai tentando convencer. Eu preciso da ajuda de vocês agora. Vocês precisam gritar: cai, cai, cai. 1, 2, 3 e... Cai, cai logo, rapaz. Cai não, tô brincando. Mais forte. Com a mão, com a mão. Com a mão, vai, com as duas mãos. Sobe mais um, sobe mais um. E ele vai subindo, gente. Ele não vai cair não, seus bobão. Não vai cair. Sobe mais um, meu filho, vai. Vai. Mais um, mais um. Sobe mais um. Pode ficar aqui, tô segurando. E aí, o mundo que antes acusava e dizia cai, agora vai aplaudir e dizer é possível. É possível ser como Policarpo. Agora você quer ser como Policarpo? Você quer subir a escada? Você se dispõe a ser mártir, fiel até a morte? A última explicação sobre Esmirna. Quando Deus fala, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida, Ele está falando justamente daquele estádio. Porque lá, enquanto o atleta recebia uma coroa, representando a sua vitória, a coroa que Deus te promete, não é uma vitória terrena, aquela coroa. A coroa é a coroa da vida. Você quer a coroa da vida, Wallace? Lógico. Lógico. Lógico, mano. Claro. Então, truta, permanece fiel até a morte. Tá balançando? Segura. Tá balançando, segura, pô. Entendeu? Pede ajuda, você não está sozinho. Pede ajuda para sua namorada, entendeu? Seu diretor espiritual. Fala, ajuda, meu amor. Ajuda, meu amor. Ela tá vermelha. Vem aqui, namorada. Não, fica aí, ela vai te ajudar, pô. Corre, corre, que tá acabando o tempo, meninas. Olha só, na caminhada e no cristianismo, ninguém é santo sozinho. Ninguém é fiel sozinho. Ninguém consegue resistir às tribulações, tentações sozinho. É sempre em comunidade. E muitas vezes a comunidade é a sua namorada. Segura a mão dele aí. Vou balançar, você tem que segurar. Segura, menina, você é responsável por ele. Dá uma viradinha para ficar mais bonito ali. Isso. Uhum. Ó, é a namorada que sustenta. Ora vai ser ela, ora vai ser ele, ora vai ser um amigo. Mas alguém precisa segurar. Você não pode cair, essa escada é da minha casa. Se eu quebrar, meu coordenador me mata. Não quebra essa escada. Você não pode descer. Por que você não pode? Existem outros jovens esperando pelo seu bom testemunho, pela sua fidelidade. Se um infiel é capaz de desiludir vários, um fiel também é capaz de retirar outros vários de uma situação na qual eles não nasceram para estar. Pecado. Você quer ser fiel? Você quer ser fiel? Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Não desista, porque Deus quer te dar a coroa da vida. Ele tem reservado para você a coroa da vida. Vamos ficar em pé, pode descer, obrigado. Palmas para ele, gente. Obrigado vocês dois, viu? Obrigado. Fique de pé, levante sua mão. Levanta as duas mãos assim, ó. As duas mãos. Aqui é a nossa proposta. Aqui é o Evangelho. Nós queremos viver. Eu quero. E para que eu viva, eu preciso do Espírito. Porque é só o Espírito, e não é com as minhas forças, mas é o Espírito
que me dá força para continuar, para dar um passo mais. Dai-me forças para dar um passo mais. Peça o Espírito aí, vai rezando agora, feche seus olhos, com as mãos levantadas. Agora é você que reza para que Deus te faça fiel até a morte. Senhor, a fidelidade depende de mim sim, mas eu só vou conseguir com o Teu Espírito. Sem o Teu Espírito eu não consigo. Me ajuda, envia o Teu Espírito. Eu quero ser fiel na castidade. Eu quero ser fiel, Senhor, na minha afetividade. Eu quero ser fiel na minha faculdade, no meu trabalho. Eu quero ser fiel na minha casa, com os meus pais, com os meus irmãos. Eu quero ser fiel. Eu tenho várias situações nas quais preciso e quero ser fiel. Hoje eu aposto que o Senhor não me abandona. Senhor, eu entrego todas as minhas fichas. Eu aposto tudo no Senhor. Eu aposto tudo no Teu Espírito. Eu aposto tudo na Tua segurança. O Senhor é a minha segurança. Está aqui, Senhor. Eu Te assumo como Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. Repete isso. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor. E por isso eu peço, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Levanta os seus braços o mais alto que você puder. Nesta confiança, nessa certeza do senhorio de Jesus na nossa vida e na ação do Espírito Santo em nós, nós podemos proclamar agora de todo o nosso coração: ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Sobe o degrau, vai! Ou santos ou nada mais queremos ser, na sua castidade, ou santos ou nada, ou santos ou nada. Mais um degrau da sua vida, vai! Ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Em meu pensar, em meu pensar, em meu sentir, no meu falar, na hora de decidir, na hora de decidir, em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo no sofrer, os santos ou nada. Você vai, os santos, os santos ou nada. Grita, jovem! Os santos ou nada mais. Os santos ou nada. Os santos ou nada. Os santos ou nada. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fica de 2 em 2. Olha bem no olho dela. Fica de 2 em 2. Olha no olho dela, na bolinha do olho. Sabe quando você olha na bolinha do olho? Sabe quando você está com raiva da pessoa, que você olha lá no fundo assim? Você não está com raiva agora. Você vai fazer um compromisso com ela. Você vai dizer para ela: hoje eu escolho ser santo. E eu quero
com o meu testemunho jovem, meu testemunho, fazer também fazer também com que você que você escolha escolha ser santo. ser santo. Hoje eu encontrei Eu encontrei o Senhor o Senhor da minha juventude. da minha juventude. E porque eu o encontrei, Porque eu encontrei, eu vou levá-lo eu vou levar a tantos outros. tantos outros. Senhor, Senhor, esse jovem aqui este jovem que está na minha frente, aqui, eu quero hoje colocar as mãos colocar as mãos sobre a cabeça dele sobre a cabeça dele e pedir, e pedir, faz dele também faz dela também um jovem que busca a santidade, que busca a santidade, que é fiel até a morte. fiel até a morte. Nós somos chamados Nós somos chamados a sermos fiéis a sermos fiéis até a morte. até a Você vai cantar com a mão na cabeça dessa pessoa aí. Põe a mão na cabeça dela e a gente vai cantar ou santos ou nada. Fica bem de frente com ela. Fica de frente com ela. Continua olhando aí para ela. ou santos ou nada mais. Canta, é o seu compromisso com Deus. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Amém. Pode aplaudir esse santo que está do seu lado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!